Agora, 12h20, a Secretaria de Estado da Saúde emitiu ontem um alerta para o aumento de casos de chikungunya, também transmitida pelo mosquito Aedes aegypti, assim como a dengue e a zika vírus. Quem tem os detalhes para a gente é a Patrícia Cabral. Na tela, Paty. Exatamente, Ivan Luiz. No informe semanal que é divulgado pela Secretaria de Estado da Saúde, o número de casos aumentou muito e isso causou bastante preocupação. Foram 19 confirmações de chikungunya. O estado já contabiliza no total 29 casos da doença neste período epidemiológico. Mas o aumento de confirmações também foi observado nos casos de dengue. Na última semana, o Paraná teve 1.289 novos casos confirmados. O total já passa de 9.900 casos da doença nesse período epidemiológico. Há ainda quase 11.000 casos em investigação. A Secretaria da Saúde está alerta diante deste aumento repentino de casos e também todas as 22 regionais de saúde intensificaram os serviços e também é uma forma de fiscalizar tudo isso. É importante ressaltar e lembrar quem está em casa que é também fundamental cuidar dos jardins, dos vasos e qualquer local que seja aí um local de proliferação do mosquito Aedes aegypti, que é o causador de todas essas doenças. Obrigado, Patrícia. É de fato, né? No combate ao Aedes aegypti, esse mosquitinho danado que faz um estrago muito importante, infelizmente, em relação à dengue, à chikungunya, a zika vírus, você precisa fazer a sua parte. Não deixe água acumular. Todos nós, né? E o segurança de uma loja de conveniências de Toledo foi morto a tiros durante assalto hoje de manhã. Câmeras de segurança registraram a ação. Os suspeitos do crime morreram em confronto com a polícia. O crime ocorreu na rua São João com a Avenida Parigô de Souza, em Toledo. As imagens das câmeras de segurança mostram o suspeito dentro da loja de conveniência. Ele anuncia o assalto e, na sequência, começa a troca de tiros com o segurança. O trabalhador chegou a ser socorrido pelo SEAT e pelo SAMU, mas não resistiu aos ferimentos e morreu no local. Segundo os proprietários da loja, o segurança trabalhava no local há cerca de 20 dias. Após o crime, a Polícia Militar iniciou a busca pelos suspeitos na região do Jardim Panceira. Os policiais encontraram o carro utilizado na fuga. Dentro de uma escola desativada estavam os suspeitos, que ao verem os PMs começaram a atirar. A dupla foi atingida por disparos e morreu no local. O caso segue em investigação. Confira agora outras informações do setor policial. Depois de ser assaltado, o ônibus metropolitano que faz a linha entre Foz do Iguaçu e Santa Terezinha de Itaipu pegou fogo. Homens armados entraram no veículo num ponto próximo ao bairro Três Lagoas e assaltaram os passageiros. Logo após a ação, uma pane elétrica teria causado um incêndio no ônibus. Alguns passageiros chegaram a relatar que houve disparos de arma de fogo, mas a informação não foi confirmada pela polícia. Ninguém ficou ferido. Durante a operação da Receita Federal com o BPFRON na noite de terça-feira, na BR-163 em Marechal Cândido Rondon, foram apreendidas 500 caixas de cigarros contrabandeados escondidas em meio à carga de soja. O destino era o porto de Paranaguá. O motorista foi preso em flagrante e encaminhado à Polícia Federal. Memorizar o conteúdo para as provas de concursos públicos, olha, não é tarefa fácil, mas tem como mudar isso com algumas dicas. É isso mesmo, Rogério Antunes? Deixa eu ver o que eu ia falar mesmo. Só brincadeira, viu? Quem nunca teve um branco na vida, né? Mas não pode dar branco na hora de fazer a prova de concurso público, viu? Por isso tem algumas dicas aí para você conseguir memorizar melhor todo o conteúdo trabalhado em sala de aula ou online também. O professor João Paulo vai dar dicas para a gente de como fazer esse trabalho, né? Afinal, professor, pode acontecer esse branco, mas na hora da prova não dá, né? Exatamente. Na hora da prova não adianta chegar a invocar os poderes do outro mundo ou qualquer ajuda para que possa vir a resposta da prova, que ela não vai surgir assim como uma ideia do nada.
vai vir de algo que você já fez, já praticou, já memorizou ou de fato estudou e aprendeu aquilo durante o teu curso. Então, quando o aluno ele quer buscar melhorar justamente o desempenho dele em provas, ele pode estar fazendo isso estudando de fato ou usando algumas técnicas de memorização. Na prática, o que eu recomendo muito para os alunos é que ele de fato estude, porque estudar ele pode fazer a prova hoje e dali um tempo fazer a prova novamente. Então, uma referência que eu gosto muito é o professor Pierre Luigi, que ele traz tudo aí, esse estudo que foi feito pela USP há muito tempo atrás, mostrando algumas situações. O aluno que faz uma prova de concurso, lá na USP antigamente, eles faziam junto à prova do vestibular algumas questões que trabalhavam justamente com o QI do candidato. E eles fizeram alguns testes e identificaram que o aluno que tem um determinado QI, e pelo teste de conhecimento, é o mesmo aluno que seria aprovado. Então as pessoas falam, pô, mas então isso quer dizer que eu sou burro, não vou passar no concurso, não vou passar na prova vestibular. É aí que as pessoas se enganam. Inteligência é algo que se aprende. O problema do estudar é que ele é justamente oposto à preguiça do aluno. O aluno tem que anotar, ele tem que fazer, e hoje os alunos não querem muito isso, eles só querem assistir. Para que serve uma aula? Uma aula é o auxílio que o professor traz para o aluno entender o conteúdo e direcionar aquilo que ele precisa para a prova dele, para que ele não perca tempo estudando coisas inúteis, que ele estude justamente aquilo que vai resolver a questão da prova. Então, quando ele olha para o universo concurso, ele tem que estar se preparando dessa maneira. Então, um passo é você obter as informações, você escrever, estudar, esquematizar, mas com a sua forma de esquematizar. Não tente esquematizar sempre usando exemplos de outros. Tente olhar a maneira como você vai associar essas informações. E ensinar os outros ajuda bastante. Há um velho ditado entre os professores: você aprende a estudar quando você começa a dar aula, porque você tem que aprender a explicar aquilo para os alunos. Tá ok, professor, muito obrigado, valiosas dicas, viu? Resumindo a chave de tudo isso, para ter uma boa memória, organização, viu? De Cascavel, Rogério Antunes. Um levantamento feito pela PP Sindicato de Foz do Iguaçu aponta para o fechamento de 17 turmas de alunos em colégios estaduais de Foz e região. Os educadores denunciam que o encerramento das classes foi feito por meio de um processo chamado de otimização, realizado pela Secretaria de Estado da Educação. Segundo o sindicato, turmas com menos de 25 estudantes são encerradas e agregadas a outras, resultando na lotação das classes. A medida compromete a qualidade da educação, dificultando o ensino e a aprendizagem, e também contribui para o aumento do desemprego entre professores com contratos temporários e os outros docentes ficam sobrecarregados. A Secretaria de Estado da Educação afirma que, devido a questões como migração de estudantes entre escolas, algumas turmas de alguns colégios ficaram com poucos alunos e, assim, foi seguida a resolução que determina o número de 25 a 30 alunos em turmas do 6º e 7º anos. A Secretaria informou ainda que, ao todo, 10 turmas foram otimizadas e não há qualquer prejuízo aos alunos. E já pensou em aprender um segundo idioma? Pois é, com a pandemia muita gente pensou em começar um curso novo. E em Cascavel, a UniOeste oferece curso de línguas com preço acessível. Os cursos do Programa de Ensino de Línguas, o PEL da UniOeste aqui em Cascavel, estão com vagas abertas e sobre isso nós conversamos agora com a Patrícia Zambrin, que é supervisora do PEL, e vai explicar para a gente como que faz para a pessoa fazer então essa inscrição para o curso. Então, a gente ainda está com as vagas abertas até o final desse mês, né? Os últimos 15 dias aí de inscrição para o nosso ano letivo de 2021. Você pode entrar direto no site, unioeste.br/PEL, fazer um pré-cadastro, né? Qualquer pessoa pode estudar no PEL, independente de ter ou não vínculo com a UniOeste. Você vai fazer um pré-cadastro, a gente autoriza e aí já abrem as turmas que a gente ainda tem vaga dos idiomas. Quais cursos são oferecidos? Nós temos o inglês, o espanhol, o francês, o italiano e nós temos também o português, a turma de produção textual, para quem está estudando aí para o vestibular e para o Enem. Quais são as turmas que estão com vagas abertas, né? Tem para iniciante, tem também para quem já tem um pouquinho um nível. Como que faz também para entrar quem já tem uma noção mais ou menos da língua? Então, o inglês e o espanhol nós ainda temos algumas vagas para iniciantes, tanto nas turmas presenciais, que ainda iniciam remoto, mas depois voltam para o presencial, e nós temos também uma novidade esse ano, que são as turmas 100% online, que não vão voltar para o presencial
especial para quem gosta de estudar dessa modalidade, também para quem não é de Cascavel ou não mora perto da UniOeste. Então, para o inglês e o espanhol, nós temos ainda algumas vagas para o iniciante. O francês e o italiano iniciante já está lotado, mas para quem ainda tem algum conhecimento, pode agendar o nivelamento no site, né? Você vai verificar lá uma data da sua disponibilidade, agenda o nivelamento no site, o professor vai fazer de forma online também contigo um nivelamento, e aí você verifica qual turma você pode estudar. Agora, qual que é o investimento para conseguir entrar e fazer um curso? Porque é muito importante ter essa segunda língua, né? E qual que é o investimento que a gente pode fazer? Tá. Então, assim, o legal do PEL é que nós não cobramos mensalidade, né? É cobrado apenas uma taxa de inscrição de R$ 450 para quem não é do público interno da UniOeste e R$ 400 para quem tem algum vínculo com a UniOeste ou até com um hospital universitário. Então, você paga essa taxa de inscrição e, além disso, seu outro investimento é comprar um material didático. E aí, estuda o ano todo. Quantas turmas, quantos alunos mais ou menos o PEL tem hoje? Hoje nós estamos em média com 1.400 alunos, né? Nós abrimos 80 turmas, por isso que temos ainda algumas vagas, né? Mas em média, todo ano, em média 130 turmas de 2.500 alunos. Ok, muito obrigada pelas informações. Então fica o recado para o pessoal de casa, né? Entre no site da UniOeste e faça, mas até o fim do mês tem que ser feita essa inscrição. De Cascavel, Jéssica Bergamo. Obrigado, Jéssica. A pandemia mudou os hábitos de todo mundo, principalmente dos idosos. Com mais tempo dentro de casa, eles estão mais expostos a acidentes. E com o envelhecimento da população em geral, o problema deve atingir mais gente nos próximos anos. Dona Irene tem 84 anos. Há mais de 20 mora sozinha. Mesmo a passos curtos, preza pela independência, que a permite transitar por onde quiser. Mas foi em um desses momentos de liberdade, sozinha, que um tombo tornou necessário o uso da bengala. Me abaixei muito rápido. E aí, tonteei e caí. Na casa onde mora, a idade exigiu alguns cuidados, como a retirada de móveis e a instalação de barras de segurança. Agora a gente aprende, toma mais atenção. Segundo uma pesquisa do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, no fim de 2020 havia 39 milhões de pessoas no Brasil com 60 anos ou mais, o que representa 18% da população. Esse número praticamente dobrou nos últimos 10 anos e a tendência é que continue aumentando. O cenário desperta um alerta importante sobre acessibilidade. De acordo com o Ministério da Saúde, 70% dos acidentes com pessoas nesta faixa etária acontecem dentro de casa. A largura de portas, piso escorregadio, cores e texturas de móveis e paredes, né, dos ambientes, iluminação inadequada, sonorização, enfim, é um ambiente multissensorial que faz parte desse universo que orbita a população idosa e que a gente precisa estar melhor preparado para acolher. Para este especialista, o envelhecimento da população deve ter um grande impacto no segmento de construção civil nos próximos anos. Os arquitetos e engenheiros deverão estar melhor preparados para essa demanda e, certamente agora com a pandemia, a forma de se projetar e de se construir deve prevalecer a saúde e o bem-estar das pessoas. Mas quando o assunto é prevenção de acidentes, a reforma não é a única opção. Pequenos cuidados podem ajudar no dia a dia. A primeira dica é tirar todos os tapetes de casa. Segundo, observar pisos muito escorregadios, como as cerâmicas e porcelanatos, né? Tentar substituir sempre que possível esses pisos. Tomar cuidado com a altura dos móveis, nem muito altos, nem muito baixos. Esses são os cuidados básicos, elementares, que a gente pode já de cara solicitar que a população se autopolicie para tornar esses ambientes mais seguros. E a seguir tem a previsão do tempo com a chegada do frio no sul do país. E você vai conhecer a mais nova moradora do Zoológico de Cascavel. Voltamos já.